वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निभितमरुणमनोक्षधिरजो गोजुजो
yat munaya upasate tadarayo pijayo smarana striya urugenda bhaga bhujadanda vishakta diyo vayamapite samadisham grisaro yasudha Nivita maruna mano kshadira jogo jujo hridiyat munayo upasate tadarayo pijayo smarana striya urugenda bhaga bhujadanda vishakta diyo vayamapite samadisham grisaro yasudha Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: aqueles que são Gaudiyas genuínos, eles sempre acreditam em Ekayam Panta. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: aqueles devotos Gaudiya genuínos sempre acreditam em Ekayam Panta. Ekayam Panta significa é um caminho unificado, só há um canal. Ekayam Panta significa por meio de um canal, todo seva pode chegar até os pés de lótus do Senhor Supremo. Não é separadamente, eu não posso violar, ignorar meu Guru Padma, meu Guru Parampara. Eu não posso descartar todo o meu Parampara, a sociedade Gaudiya, e tentar fazer algum serviço exclusivo. É totalmente proibido. Prabhupada disse, aqueles Gaudiyas, eles sempre acreditam no Seva unificado, Seva único, Ekayam Panta. Ekayam Panta é muito importante. Nós devemos explicar esse ponto. Um dia, Prabhupada disse, nós Gaudiyas, nós sabemos, temos certeza que Vrindavan Das Thakur Maharaj é o único Guru para nós Gaudiyas. Ninguém entendeu esse significado, porque Prabhupada estava falando dessa maneira um dia, né? Prabhupada disse, nós Gaudiyas, nós acreditamos, nós sabemos que Srila Vrindavan Das Thakur Maharaj é o único Guru para nós Gaudiyas. O que você quer dizer? Não há nenhum outro Guru? Há tantos Gurus? Não. Há apenas um Guru. Isso significa, Prabhupada quis dizer, se existe outro Guru, tantos Gurus, todos eles vêm pelo canal de Vyasadeva. Mesmo Krishnadas Kaviraj Goswami, que é Kasturi Manjari, agora as pessoas materiais estão brigando por coisas tão pequenas. Eu fico me perguntando se Prabhupada viesse hoje. Por isso Prabhupada foi embora deste mundo. Que as pessoas não querem aceitar o Siddhanta puro. O que eu posso fazer ficando aqui tão contaminado? O campo devocional está tão contaminado. O Shranta Panta está tão violado que as pessoas estão habituadas a ouvir coisas falsas, então elas não podem acreditar, elas estão habituadas a aprender, a ouvir coisas falsas, não o Shrota Panta verdadeiro. O que eu posso fazer? Agora, eu posso te dar um exemplo. O que você quer dizer por Shrota Panta? O que você quer dizer por Ekayam Panta? Vocês podem se lembrar, nosso Krishnadas Kaviraj Goswami, ele é Kasturi Manjari. E quem é Vrindavan Das Thakur Maharaj? Vrindavan Das Thakur Maharaj, dentro de Vrindavan Das Thakur, é Vyasadeva, o próprio Vyasadeva, e ao mesmo tempo Kushumapura Saka, Kushanapira Saka. Ambos vieram na forma de Vrindavan Das Thakur Maharaj. Agora o ponto é, Vrindavan Das Thakur Maharaj é Vyasadeva de Gaura Lila. E Krishnadas Kaviraj Goswami é Kasturi Manjari, Priyanarma Saki. Se nós formos entender a posição respectiva de cada um deles, a gente tem que ter todo o cuidado. O primeiro ponto é,
Vrindavan Das Thakur Mahashaya é Vyasadeva. Então, sem Vyasadeva, é o sistema estabelecido por Bhagavan Sri Krishna, ou é o sistema já mostrado pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu através da Vyasa Puja no Srivasangam. Ninguém pode violar a Vyasa Puja. Ninguém pode violar a dignidade de Vyasadeva. É por isso que Shukadeva Goswami recebeu tanta dignidade e tanta honra, mesmo por Douma, Parashar, Bharadraj, o próprio Vyasadeva, Naradi, todos, sabe? Porque pelo arranjo de Bhagavan Sri Krishna, ele sentou no asana de Vyasadeva, Vyasasana. É por isso que todos honraram tantos. Não, ele é um menino de 16 anos, porque eu tenho que honrar. Não foi assim. Todo o sistema de bhajana é Trinadapi. Trinadapi não significa que eu tenho que suprimir o fato. Trinadapi certamente não significa esconder a verdade. Se eu for suprimir a verdade, eu posso receber uma punição pesada. Eu não posso fazer isso. Trinadapi, eu já expliquei. Então agora o ponto é: se Chaitanya Mahaprabhu já arranjou Vyasa Puja no Srivasangam, e por meio desse Vyasa Puja, Mahaprabhu quis mostrar a dignidade de Vyasadeva. Então, dessa maneira, Vyasadeva é cheio de glórias, nós devemos honrá-lo. Mesmo Krishna Das Kaviraj Goswami, embora a sua posição seja muito elevada, quero dizer, Priyanarma Saki, uma amiga íntima de Radharani, a posição dele é muito elevada. A posição de Vyasadeva e a posição de Priyanarma Saki, na verdade, nós seríamos tolos se a gente tentar comparar. Não, a gente não pode comparar. Guna Manjari, Gorakshore Das Maharaj, é mais importante do que Nayana Mani Manjari, ou Nayana Mani Manjari é mais importante que Guna Manjari. Isso é uma grande tolice. Esse tipo de comparação nós não podemos fazer, é impossível. Enquanto, para mostrar a dignidade de Vyasadeva, Krishna Das Kaviraj Goswami falou: que ele é o Vyasa de Gaura Lila, Vrindavan Das. Então, não deve haver nenhuma parada de minha parte. Eu não devo cometer nenhuma ofensa aos pés de lótus. Eu tenho muito medo disso. Todo o tempo eu quero me render aos pés de lótus de Vrindavan Das Thakur, e sob a orientação dele eu vou escrever alguma coisa. Não vou escrever caprichosamente. Isso está escrito por Krishna Das Kaviraj Goswami. Por falso ego, se eu tentar descrever a Gaura Lila, eu não vou poder fazer isso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se eu, o meu falso ego, eu falar, eu posso pregar tudo em toda parte. Prabhupada diz: eu posso te mostrar em qual sloka, onde Prabhupada diz. Preste muita atenção. Seguir Prabhupada 100% é o nosso caminho. Não há outro caminho. Na verdade, Krishna Das Kaviraj Goswami escreveu: se eu fizer caprichosamente, pelo meu próprio falso ego, se eu tentar escrever algo sobre Gaura Lila, se Krishna Gauranga Mahaprabhu Lila, é impossível. Está escrito Krishna Das Kaviraj Goswami. Então, apesar que a posição dele é muito elevada, mesmo assim, você pode se lembrar o caso de Shamananda Prabhu, quando Shamananda estava na linhagem de Gauridas Pandita, e depois dele vem o Gurudeva dele. Gauridas Pandita e seu Gurudeva, seu nome, eu sempre falo, agora esqueci o Gurudeva dele, mas quando Radharani foi falar
para o guru dele. O Gurudev dele estava muito bravo, quis fazer um encontro para acusar o discípulo dele. Por que você vai violar a instrução de Gurudeva? Você está mudando a sua tilaka e tudo, por quê? Então Radharana veio no som dele e falou: bem, agora Shyamananda, ele recebeu esse poder de mim. Shyamananda é Kanaka Manjari. Preste atenção no que eu estou dizendo. Shyamananda recebeu esse poder de mim. Quem vai violar? Então todos eles ficaram muito cuidadosos. Dessa maneira, a posição de Radharani é ainda maior do que Krishna. O próprio Krishna diz: é o segredo do Raganugabhadya, não é esse? O próprio Krishna diz: porque sem Krishna, além de Nandanandan Krishna, ninguém pode mostrar esse tipo de amor pelos Vrajavasis. Bhagavan Sri Krishna disse: Radhikar Prem Guru, Ami Shishyanot. Radhikar Prem Guru, Ami Shishyanot, Jokhon Joiche Nachai, Doiche Nachi Udbhat. Radhikar Prem Guru. The Guru of Radharani is called Radhikar Prem Guru, Ami Shishyanot. Eu sou o discípulo de Radharani. Radhika Prem Guru Ami Shishyanot. Eu vou dançar de acordo com os gestos de Radharani, de acordo com o sinal dela. Esse é o segredo do Raganugabhadya. Ninguém pode entender, mesmo aplicando o seu cérebro refinado. Preste atenção. Preste atenção. Dessa maneira, nós não devemos ter nenhuma reclamação. Nós devemos nos render aos pés de lótus de Vyasadeva. Esse é o sistema estabelecido. Então todo o serviço, todo o seva, todos os esforços devem ser canalizados pelo canal de Vyasadeva, ou seja, por Nityananda, que é o original Vyasa, sabe? Guru Tattva. Então, todo o serviço, o nosso esforço pessoal, o nosso falso ego não pode ficar nesse caminho. Então, todo seva deve ser canalizado por um caminho. E qual é esse único caminho? É por Prabhupada, por Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Baba, até chegar finalmente aos pés de lótus de Krishna. Esse é o sistema estabelecido por Bhagavan, pelo próprio Bhagavan. Agora a questão é: qual é o dever da Gaudiya Mata? Qual é o dever? Qual é o propósito da missão Gaudiya? Prabhupada está dizendo: qual é o propósito da missão Gaudiya? Por que essa missão foi estabelecida? Por qual razão? Qual é? Prabhupada diz: nós nunca quisemos fazer nenhuma missão apenas para corrigir essas pessoas, aqueles que estão seguindo de maneira caprichosa o bhajan na direção errada. Eles estão correndo na direção errada. Preste atenção. É por isso, para mostrar para elas qual é o caminho exato do seva, eu tive que convidar a Gaudiya Mission do mundo transcendental, deter a atual maré pervertida desse mundo fanático, da sociedade fanática. Deter a maré pervertida desse mundo fanático é o dever aparentemente desagradável da Gaudiya Mata. Eu sei. A maioria das pessoas quer se desviar da Gaudiya Mata, da Gaudiya Mission. Elas querem seguir um caminho mais fácil. Mas, Prabhupada diz, se elas desviarem, mesmo uma fração de 1 centímetro, mesmo sendo Brahma ou Shankar,
essa pessoa pode encontrar um problema lá na frente. Prabhupada diz, nós nunca quisemos estabelecer nenhuma missão, porque os 6 Goswamis também quiseram pregar o culto do Bhakti pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu, por meio de seus escrivos. Eles nunca foram para países estrangeiros, mas mesmo assim são os maiores pregadores. Então, pregação só pode ser feita. Pregação não é ir para todos os locais. Isso depende da instrução de Bhagavan. Gorakshora Maharaj é um grande pregador, está sentado num local e está pregando, mas isso não é aplicável para todos. Então, se alguém for sentar num castelo solitário e cantando Hare Krishna, Prabhupada diz não. Prabhupada diz, você cantando Harinam num castelo solitário é uma propensão ao engano. Você quer ganhar reconhecimento, pratista, o que Haridas Thakur pode fazer, o que Sanatana Goswami pode fazer, o que Rupa Goswami Pada, isso não é permitido para você. Então, para sistematizar o sistema do Bhajana, depois de Rupa Goswami Pada, o Vaishnava Raj Sabha, depois de Jiva Goswami Pada, Prabhupada foi a única personalidade. Mas quem vai obedecê-lo? É por isso que Prabhupada foi embora, porque ninguém queria aceitar o seu Siddhanta Vichar puro mais. Então o que eu posso fazer ficando aqui? Veja, ninguém quer aceitar. O que eu posso fazer? Então o Siddhanta Vichar puro, todo o Siddhanta Vichar de Prabhupada é um tipo de evolução neste mundo, isso eu sei. Mesmo assim, não tem outra alternativa, nós temos que seguir. Então, deter essa maré pervertida da sociedade fanática é o dever aparentemente desagradável da Gaudiya Mata. O que a Gaudiya Mata está fazendo? Pessoas tolas não podem entender. O que a Gaudiya Mata está fazendo, as pessoas são muito tolas, elas não podem entender. Prabhupada diz, mesmo se elas se desviarem a distância da ponta de um cabelo, se você desenvolver a distância da ponta de um cabelo, mesmo se você for Brahma, Shiva, Vayu, Varuna, qualquer posição que você tenha, se você for um grande pregador religioso, Prabhupada diz, se você tenha feito uma grande pregação, mas você pode, por fim, encontrar problemas. Grande problema no Upadeshamrita. Upadeshamrita, você deve estudar todos os conselhos de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada para se corrigir todo o tempo. Esse é o seu dever. Por que não está fazendo isso? Eu não sei. Por que vocês estão se desviando do caminho de Prabhupada? Então, qualquer que seja a sua designação, qual que seja a sua honra, que toda a sociedade já te deu como um grande pregador, Prabhupada diz, se você desviar do caminho de Chaitanya Mahaprabhu por uma ponta de um fio de cabelo, essa pequena diferença, uma fração de centímetro, lá na frente você vai encontrar um grande problema, ninguém pode te salvar. Tome cuidado. Prabhupada, em uma Upadesha, uma instrução, em algum local, Prabhupada diz, hoje de manhã eu estava falando no Harikatha em Hindi, Prabhupada diz, deve ser pregado o Harinam de Vaikunta, verdadeiro, não o Harinam material. Deve ser pregado o Harinam de Vaikunta, hoje de manhã. Não, ontem eu estava falando do ponto de Vayapurana. Achi noti jo sastvartham swayam acharate, achi noti jo sastvartham swayam sthapati opi swayam acharate jasmat acharjasteno kirtita. Achi noti jo sastvartham acharate sthapati opi swayam acharate jasmat acharjasteno kirtita. No Vayapurana está escrito, o sucesso de um acharya é um ponto. Qual é esse ponto?
quanto ele é bem sucedido em inculcar, em instalar Bhakti, Achara, Acharan dentro do coração dos seus seguidores. Depende disso. Se você disser que Prabhupada falhou na sua pregação, isso significa que Prabhupada não foi bem-sucedido em manter um Acharya. Enquanto nós sabemos, o maior Siddhanta da Gaudiya, que um grande Acharya como Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, um Acharya sempre pode fazer um Acharya. Acharya pode fazer um Acharya. Você esqueceu esse ponto, você é tolo. Você esqueceu esse Siddhanta Vichara. Se lembre disso. Lakshahira é uma prostituta. Mesmo assim, Haridas Thakur era um grande Acharya. Então, Haridas Thakur fez outra Acharya. Haridas Thakur ele não apenas mudou o coração daquela prostituta, Lakshahira, mas ele também mudou tudo. Ou seja, ele quis fazer outra Acharya, tão boa quanto o seu Guru. Então, esse Siddhanta secreto da Gaudiya Mata é esse, que o maior Acharya deste mundo, desse universo, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, sem paralelo, incomparável. Então, um Acharya pode fazer outro Acharya. Se ele falhar nisso, é um grande problema. Esse é o Siddhanta. Então é o Siddhanta, dessa maneira, um Acharya certamente ele vai fazer um outro Acharya. Então Prabhupada foi bem sucedido em fazer tantos Acharya, mesmo assim. Eles nunca quiseram expressar, eu sou um grande Acharya, nunca. Esse é o Trinada Pi deles. Dessa maneira eu posso provar. Acharan, toda a etiqueta de Chaitanya Mahaprabhu você tem que instalar dentro do coração dos seus seguidores. Então, quem é bem sucedido? Prabhupada foi bem sucedido ou não? Você tem que dar essa resposta. Prabhupada foi 100% bem sucedido. Então, todo o nosso Guru Varga, eles são acharyas feitos por Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. É por isso que ele não achou necessário apontar um acharya especialmente. Outra razão, que se eu eleger dessa maneira, eu sei que vários desses Siddha Maharaj, eles são acharyas, eles não são acharyas feitos por um ser humano. Então o Prabhupada pensou, se eu fizer esse sistema, eles vão replicar. Então, qualquer que seja o desejo de Gauranga Mahaprabhu, isso vai acontecer. Eu não vou assumir nenhum risco. E o nosso Guru Varga também explica que 2 leões não podem ficar numa mesma jaula. Ao mesmo tempo, 2 leões não podem ficar numa jaula. Cada leão deve ficar numa jaula separada. Então é a dignidade. Nós devemos glorificar. A gente não deve tentar insultá-los, criticá-los. Não é isso. Se você é Vaishnava, você tem que encontrar a maneira de glorificá-los. Então, você tem a se lembrar aquele sloka que eu falei aquele dia? 15 dias atrás, se lembre. Doshano paresham hi guneshu sadhavo grinanti kechit no bhavatvisha dejo gunanscha falguna bahuli karishnavo mahattamasteshu avidyat vivad bhavanagam. É o sloka, quarto canto, quarto capítulo 12. Escreva e olhe, tente entender. Se qualquer defeito estiver lá num aspirante a Vaishnava, Vaishnava puro sempre vai glorificar. Você tem boas qualidades. Porque você está lamentando? Sim, você pode. Então, dessa maneira,
E mais um Brahmana como você, um Brahmana como você, nunca glorifica, nunca quer glorificar nenhum Guru Vaishnava, sempre está criticando. Mesmo que a pessoa tenha uma qualidade muito pequena, um Vaishnava puro sempre vai glorificar. Você tem essa qualidade, você pode seguir. Muito bom, avance mais. Dessa maneira eles podem dar poder, entusiasmar, dar inspiração para eles. Nós não podemos quebrar o seu coração dizendo palavras. Nós não podemos quebrar o coração dos devotos gaudias, que seria uma crueldade. Qualidades bem pequenas, eles falam, não, você é muito grande. Claro que eu não estou falando daqueles pretensos devotos que são capatos, que são hipócritas. Sobre eles é melhor não falar nada. Muito cuidado com isso. Então, Devi Maya, no mesmo capítulo, Bhavani Devi, a esposa do Senhor Shiva, no mesmo capítulo, o que ela diz? Que Devi Bhagavati Ma, antes de abandonar o seu corpo na assembleia do sacrifício do Senhor, do Daksha Prajapati, ela falou, se você encontrar alguém que critica o seu Guru Varga, você deve colocar o seu dedo no seu ouvido e ir embora deste local. Se você não tiver força para responder, é melhor você sair desse local sem ouvir mais nada. Então, o que você quer dizer? Se você tiver poder, conhecimento escritural, você tem que dar uma resposta adequada. Se você não for responder adequadamente, você pode ser punido pelo plano superior. Então você tem que dar uma resposta adequada. Ao mesmo tempo, se você for poderoso, você tem que cortar a língua daquele homem que está criticando. Ou se não for possível, então ele ou ela tem que abandonar o seu corpo. Por que eu tive que ouvir essa crítica desse homem? Por que eu vou ouvir esse homem, toda essa crítica ao nosso grande Guru Varga? Então eu tenho que morrer. Então essas são as maneiras mostradas por Bhagavati Devi. Então agora você entende qual é a função de Gaudiya Mata. Gaudiya Mata sempre tenta encontrar um caminho Então hoje em dia, de tantas maneiras a gente se desvia desse caminho. E Prabhupada diz, o Harinama puro de Vaikunta tem que ser pregado. Se Namabhasa estiver lá, não fique bravo, é o Siddhanta. Eu posso mostrar que Prabhupada escreveu. Se você questionar, eu posso mostrar que Prabhupada escreveu. Não fique bravo. O Harinama puro, Prabhupada deu essa instrução. Nós temos que tentar pregar o Harinama de Vaikunta. Se tiver Namabhasa, pregação de Namabhasa, eles podem ao menos eliminar o cativeiro material.
Se tiver Namabasa, por todo o mundo, se for pregado Namabasa, então eles podem se libertar do cativeiro material de alguma maneira, mas se estiverem fazendo a parada, a ofensa, novamente, então eles podem cair de novo, não há segurança. Então o Namabasa pode nos dar a oportunidade de cortar a escravidão material. E o Harinama puro, Prabhupada diz, o Harinama puro de Vaikunta deve ser pregado. Então as pessoas são muito inocentes, muito tolas, não têm poder para capacidade de entender o que é o que. Como o sloka que eu comecei, você pode se lembrar? Ontem eu toquei esse sloka. Aqueles Munirishis, secretamente, eles se concentram nos seus corações, nos pés de lótus de Bhagavan. E aqueles que são inimigos, eles também pensam em Krishna. Preste atenção. Mas os Shruti, Smriti, Veda, Purana, os Shrutis dizem na glorificação a Bhagavan, lá no capítulo 87 do 10º canto. Os braços de Krishna são longos, são grandes. Gauranga Nityananda e Bhagavan Sri Krishna, eles são grandes braços, o grande braço de Bhagavan Sri Krishna. E as Gopikas, elas são muito atraídas por aqueles grandes braços de Krishna, sempre querem ser abraçadas por Krishna. Sempre querem ser abraçadas, estar no peito de Krishna. Urugenda significa como uma cobra. Os braços de Krishna são comparados a uma cobra grande. Como uma grande cobra longa. Então, aquelas Vraja Gopikas estão sempre sentindo atração, sempre querem ser abraçados por Krishna, por aqueles dois braços de Krishna, e ficar no peito de Krishna. E aqueles Shrutis, as escrituras, Dandakarana, os Munirishis nasceram em Dandakarana. Eles se encontraram com Ramachandra e ficaram encantados. Eles queriam abraçar Ramachandra. E Ramachandra, entendendo o humor deles, Ramachandra disse: nessa vida não será possível, porque eu só vou dar essa dignidade para Sita Deva. Quando eu vier na forma de Sri Krishna, em Dwapara Yuga, na forma de Sri Krishna, então eu posso satisfazer os seus desejos. Tenha certeza disso. Então, pelo desejo, pelas bênçãos de Ramachandra, os Munirishis de Dandakarana nasceram na forma de Gopis, e os Vedas também nasceram na forma de Gopikas, e eles tiveram a chance nessa vida de abraçar Krishna, de receber o abraço de Krishna. Dessa maneira foram bem-sucedidos. Viraganuga Bhajana, de acordo com o Brihad Bhagavatamrita, nós devemos avançar gradualmente. Então, a coisa preliminar, vocês sabem que quando eu estava falando no Ramananda Samvad,
Bhavadayo Vrishaparava Balirvano Mayaschato Vivishana Sugrivo Hanuman Riksho Gajo Giddo Vaniko Pato Bedo Kubja Braje Gopo Jogyo Patnos Tatapare Tena Dhito Sutigana Nopasito Mahatama Abratat Tapta Tapasa Satsangat Mamupagata. This vital point you should remember. Esse ponto principal vocês têm que se lembrar. Eu estava falando Aropa Siddha Bhakti, Satsanga, Sanga Siddha Bhakti. Mas vocês devem se lembrar, eu estava falando ontem que a menos que você receba a misericórdia de um devoto puro, não há possibilidade de você alcançar a devoção pura. Não é possível. Prahlada Maharaj, do sétimo canto, nós sabemos esse ponto. Enquanto a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração não tocarem os pés de lótus de um devoto puro, nós não podemos tocar, nós não podemos alcançar o ponto onde estão os pés de lótus do Bhagavan Sri Krishna. É impossível. Nós não podemos tocar os pés de lótus do Senhor Supremo se a gente não conseguir receber a misericórdia de um Vaishnava puro. Esse é o caminho do Bhajna. Preste atenção. O que está escrito? Todos os tipos diferentes de contaminação que existem dentro do nosso coração, é impossível. Nós não conseguimos limpar o coração, a menos que a gente tenha a chance de pegar a partícula de poeira dos pés de lótus de um Vaishnava puro. De coração a gente tem que aceitar, não apenas externamente. Dessa maneira, ontem eu estava falando sobre Aropa Siddha Bhakti, Sanga Siddha Bhakti, e ao mesmo tempo eu tive que falar que enquanto uma Jivatma não coletar a misericórdia de um devoto, ela não vai ter essa chance. Se estiver faltando a misericórdia de um devoto puro, a gente não consegue avançar sem a misericórdia de um devoto puro. Então, Bhaktidevi é Swatantra, ela não depende de nenhuma outra prática. Bhaktidevi, mesmo assim, Bhaktidevi Swatantra, mas mesmo assim, por aqueles devotos puros, quando eles te dão a misericórdia, automaticamente você recebe a misericórdia de Bhaktidevi. Mesmo o Bhagavan Sri Krishna segue os passos dos seus devotos. Bhagavan Sri Krishna, ele falou para Uddhava, na frente de Yudhishthira Maharaj, Naradi Maharaj falou, ele falou, Rajan, Bhagavan não quer dar Shuddha Bhakti, Bhagavan dá até Mukti, ele dá até a libertação, ele quer dar isso, até a libertação, mas Bhakti Yoga ele não quer dar. No Chaitanya Charitamrita está escrito, ele quer manter isso bem secreto, ele não gosta de dar abertamente a devoção pura. E Bhagavan diz, ele diz, eu vou seguir aqueles devotos puros. Por quê? Você sabe?
Porque quando aqueles devotos estão correndo, estão andando, dos pés de lótus deles, a partícula de poeira pode fluir. E se eu ficar atrás de um devoto puro, eu posso ter a chance de coletar um pouco da poeira dos pés de lótus de um devoto puro. Eu posso ter essa chance. Bhagavan diz. Porque eu estou seguindo devotos puros todo o tempo? Eu estou seguindo os devotos puros porque eu quero ser purificado pela poeira dos pés de lótus dos devotos puros. É por isso que eu estou seguindo eles. E Uddhavji também, ontem eu já disse, Uddhavji, depois de ouvir, de ter a associação das Gopikas Vrajavasis, de todos, Uddhavji ficou impressionado. E finalmente, quando ele voltou, Uddhavji Maharaj, ele pensou, na verdade, Bhagavan Sri Krishna, ele quis dar uma chance para ele entender qual bhakti ele tem. Bhagavan Sri Krishna falou, entre os devotos, eu sou Uddhava. Eu disse, mesmo assim, Bhagavan quis dar um tesouro secreto para Uddhava. É por isso que, muito estrategicamente, Bhagavan Sri Krishna quis mandar Uddhava como um mensageiro para dentro do âmago de Vrindavana, aonde ele pudesse ter a chance de encontrar Nanda e Yashoda, todos os Vrajavasis, os amigos de Krishna, e, por fim, teve a chance de encontrar com Radharani e as Gopikas. É uma chance raríssima, a coisa mais rara. Então, Uddhavji Maharaj teve que falar dessa maneira. Então, Uddhavji Maharaj, primeiro de tudo, ele estava se sentindo desamparado e, por fim, ele pôde entender que eu agora entendo qual é o humor, as glórias de Radharani. Agora eu entendo o sentimento de Radharani. Agora eu entendo quem é Radharani. Por que Krishna fica louco ao ouvir o nome Radha? Agora eu entendo os Vrajavasis. Anteriormente eu não entendia. E Prabodhananda Saraswati Pad glorifica os pés de lótus de Radharani de uma maneira exclusiva. Às vezes, se o tempo permitir, eu posso falar dessa maneira. Esse tipo de glorificação nunca foi visto, nunca antes. Esse tipo de prema ulas transbordante, esse tipo de amor apareceu, prema ulas, como se Radharani ela é o ponto extremo. Embora eu esteja falando que é o ponto extremo, vocês devem estar certos que é Vibhuvasta. Vibhuvasta significa que, embora eu esteja falando que é extremo, esse extremo também vai no sentido do infinito. O ponto extremo também está indo para o infinito. Tenha cuidado com isso. Não tente colocar uma concepção material.
Então é um transbordo de prema ulasa, de bem-aventurança do amor divino. O ponto extremo. Todos os tipos de excelência. Por que Krishna ama tanto Radharani? Qual é a razão secreta? Os diferentes tipos, uma fração de segundo, o humor de Radharani muda, mostrando essa excelência, novos e novos sabores. Anuraga. Anuraga, você sabe, eu estava falando sobre, se vocês puderem lembrar, Anuraga, você sabe? Raga significa, o que você quer dizer por Raga? Eu já discuti na Ramananda Samvada, mesmo assim quero lembrar vocês, Raga, quando Pranaya, depois de Pranaya, a gente separa em Man, Pranay, Raga, Anuraga, são divisões que a gente vê. Então depois de Pranaya, quando chega em Pranaya, o caso amoroso, o relacionamento, ele chega no ponto mais elevado. E quando ele se intensifica ainda mais, dando um imenso prazer, para Srimati Radharani, isso é Raga. E Anuraga significa quando a mesma Radharani está olhando, o mesmo Krishna está vendo, como um herói, uma heroína. E quando o mais amado Senhor Krishna está sempre presente na frente dos olhos de Ashraya Vigraha, quando Raga foi para um ponto extremo, e mesmo aí, a cada momento ela vê Krishna de uma maneira diferente. É o mesmo Krishna, é a mesma Radharani, mas de tempos em tempos, Krishna vê Radharani de manhã, meio-dia, e a cada momento ele descobre Radharani de uma maneira diferente, um sabor diferente. Isso é quando o mais amado Krishna descobre novas formas de Radharani, novos tipos de desfrute, novos sabores. Isso é chamado Anuraga. Então veja, primeiro de tudo, ontem eu estava falando sobre por que Chaitanya Mahaprabhu se deu ao trabalho de vir na forma de um devoto. Todos os pontos secretos eu já falei várias vezes, vocês podem se lembrar, mas mesmo assim eu quero lembrá-los. Vocês já sabem. Krishna Jagati Paradatta Paramiyo. Radha Krishna Pranaya. What is the kind of love affair between? Qual é o tipo desse caso amoroso? Who is Radha? Same. Krishna is Radha e Krishna são o mesmo. Quem é Radha é Krishna. Quem é Krishna é Radha. É a mesma. Então, esse caso amoroso de Radha Govinda cria uma deformação excelente, transcendental. E dois corpos se unificam, se tornam um. Então, na forma de Radha Govinda, eles sentem esse sabor do encontro. E quando eles se encontram, quando eles se unem, eles assumem a forma de Chaitanya. Então, agora na forma de Chaitanya, ele vem com o Bhava, com o sentimento e a complexão corporal de Radharani. E ele vem para glorificar aquele Krishna.
Porque pela Swarupa, ele não é outro senão Krishna. Ele é Swayam Rupa Bhagavan Krishna. Outro sloka, vocês podem celebrar a razão pela qual Krishna veio neste mundo material. Qual é a razão? Nós podemos entender analiticamente, depois nós podemos prosseguir. Qual é aquele tipo de humor amoroso de Radharani? Eu sei que ela me ama, mas eu sou objeto de amor. Eu não posso entender qual tipo de amor, qual tipo de sabor que ela está sentindo. Então devo assumir a forma de um devoto, a forma de Radha. E qual tipo de excelência Radharani está sentindo? Dia após dia, a cada momento, cada fração de segundo, isso eu quero saborear. Qual é o tipo de amor que aparece, que Radharani sente por mim? Ela me ama, mas eu não entendo, eu não consigo entender isso. E qual tipo de sabor ela está sentindo dia após dia? Qual tipo de Madhurima? Madhurima significa néctar. Ela está sentindo qual tipo de sentimento? E qual tipo de felicidade, de sabor ela está sentindo? Todos esses três. Qual o tipo de amor de Radharani por mim? E como ela saboreia as minhas qualidades, é o segundo ponto. E Radharani está saboreando as minhas qualidades e o sentimento, esse sentimento excelente, qual felicidade ela está sentindo? Essas são as três razões pelas quais Bhagavan Sri Krishna teve que vir na forma de devoto. Agora eu quero glorificar esse ponto. Por que Mahaprabhu? Por que Krishna veio na forma de Mahaprabhu? Às vezes em Vrindavan das Thakur escreve no Chaitanya Bhagavata. Vocês podem ver o Chaitanya Bhagavata. Você pode ver no Chaitanya Charitamrita. Às vezes Mahaprabhu expressava o humor de um devoto normal. Às vezes Mahaprabhu expressava o humor especial, um humor especial das Gopikas, Manjari Bhav. Às vezes ele expressava em Purushottam Dham, às vezes o humor de Radharani. Então, de tempos em tempos, diferentes humores Mahaprabhu expressava. E Mahaprabhu queria provar que, sem tomar refúgio nos pés de lótus, sem tomar o refúgio nos pés de lótus de um devoto, sem se refugiar nos pés de lótus de um Vrajavasi, ninguém pode fazer bhajana. Você tem que sentir uma tremenda atração, uma cobiça. E essa cobiça você não vai desenvolver lendo livros. Mas sempre que você for sentir essa atração, neste caso você tem um caminho. Então no Rasamrita Sindhu está escrito: se você está sentindo atração ao ver o Seva de Rupa Manjari, Rati Manjari, aí você vai seguir essa Manjari, ou Sudam Saka, Shubal Saka, qualquer um deles. Você tem que segui-los
você sente uma grande atração. Se você sente uma atração tremenda, uma atração imensa, uma cobiça, você quer alcançar esse tipo de relacionamento amoroso com Krishna, o Shastra não vai te ajudar. Apenas se você for ouvindo e sentindo essa atração tremenda, por fim você vai chegar a esse tipo de... Às vezes as pessoas querem provar que suposição é atração, mas suposição não é atração. Essa atração é algo irresistível, algo inevitável, espontâneo, irresistível. Quando você sente isso de coração, automaticamente você vai ser beneficiado. Preste atenção, o Shastra, o Raganuga Bhajana, o Shastra não vai te ajudar a desenvolver essa cobiça. Mas quando você desenvolve essa cobiça, aí sim você vai ser aconselhado pelo Guru Varga. O que eu disse? Por suposição, por manipulação, por Shastra, você vai estudar o Shastra, como desenvolver? Não. Pelo contrário, quando você desenvolver, aí você vai receber orientação. Então, ontem eu estava falando sobre a glorificação dos pés de lótus de Krishna por aquelas esposas de Kaliyanaga, da serpente Kaliya. As esposas de Kaliyanaga estavam dizendo: é tão raro o Bhagavan, a gente fica surpresa como Kaliya pode receber essa chance rara, que é impossível até mesmo para Lakshmi Devi. Então ontem eu estava falando como é possível que ele teve essa chance de tocar esses pés de lótus que você está colocando nas cabeças daquela cobra Kaliya? Que tipo de atividade auspiciosa, que tipo de sukriti ele tem para ter essa chance que é realmente rara? Mesmo o Lakshmi até hoje está fazendo bhajan em Bellavan. Ela quer ter a chance de servir os pés de lótus de Nandanansi Krishna, e ela ainda não teve essa chance, simplesmente porque ela não estava pronta. Não está pronta para seguir os pés de lótus de Radharani. Sem Anugatya, sem seguir as Vraja Gopis, sem Anugatya das Vraja Gopis, ninguém pode ter essa chance, essa propriedade, esse prema excelente. Então, dia após dia, nós podemos seguir discutindo as gradações de Bhakti mostradas pelos devotos. Nós devemos honrar todos eles, porque eles são grandes devotos, e eu não tenho nada na minha vida, não tenho nenhuma devoção, não tenho nada. Então, ontem eu também estava falando
Chaitanya Chandra vai descobrir tudo, mas antes dele, mesmo Shankara, Brahma, não poderiam perceber esse Vraja Prema. O que é isso? Eles não podiam entender. Ontem, eu também estava falando sobre esse ponto. A fortíssima afinidade, se você desenvolver, então se você for seguindo um Vrajavasi que você tem afinidade, você tem que seguir 100% esse Vrajavasi sob a orientação desse Vrajavasi do Guru Varga, Gurudev. Então, por fim, você vai alcançar o estágio final. Então, Chaitanya Mahaprabhu vai mostrar Preste atenção. Como fazer Raganuga Bhajana? Como fazer Raganuga Bhajana? Para mostrar isso, para exibir de maneira prática, para mostrar tudo. Então, para mostrar esse Raganuga Bhajana, Chaitanya Mahaprabhu teve que vir na forma de um devoto, às vezes expondo o humor de um devoto, às vezes expressando o humor de Manjari, Sakhi Manjari, às vezes expressando o humor de Radharani, Manjari Bhav. Algo muito secreto, apenas pela misericórdia de Gauranga, Vivanamanga. Aqueles devotos avançados que antes de Mahaprabhu também expressaram, mas nosso Guru Varga fala que apenas pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu eles puderam entender. Então, por 3 dias eu estava discutindo o primeiro sloka. Ontem eu recitei o segundo sloka, mas não pude explicar. Sri Radhika Pravitayo Nitaram Jayanti Goppo Nitanto Bhagavad Priyata Prasiddha Jasam Haru Paramo Sauhidam Madurinam Nirvaktum Mishat Upi Yatu Nakopi Shakta. Sri Radhika Pravitayo. Sri Radhika Pravitayo means Sri Radharani e todas as Vrajagópicas. Sri Radhika Pravitayo. Pravitayo significa etc. Sri Radhika Pravitayo significa nós vamos glorificar as excelentes glórias daquelas Vrajagópicas junto com Radharani. Os casos amorosos delas é o ponto extremo que ninguém pode, nem sonho, não pode entender, não pode compreender, tão secreto. Aquelas Vrajagópicas e Bhagavan ama muito elas, ama tanto elas que Bhagavan Sri Krishna teve que dizer: eu não tenho nada para pagar vocês, eu não tenho como pagar vocês, fiquem satisfeitas pela sua própria grandeza. Bhagavan Sri Krishna. Então, aquelas Vrajagópicas, aquelas a quem Bhagavan Sri Krishna ama tanto, todos sabem que entre os devotos de Krishna, toda a Sarupa Shakti
Vocês podem se lembrar, eu já falei várias vezes do Brahma Samhita. O amor das gopis é o supremo, porque ninguém pode superar. Krishna ama elas muito. Esse amor é tão secreto que ninguém pode nem mesmo entender esse secreto, esse segredo. Se alguém quiser glorificar, não pode, é impossível. Não é possível nem identificar, porque é algo muito secreto. Sri Radharani e as Vrajagopikas, elas estão eternamente presentes. Elas estão no mundo eterno. A glorificação delas é a maior. E quem pode estimar? Yasam haro paramo sauheda madhurinam nirabhaktum ishad opi yatunko opi shakta. Então, agora você tem que entender a essência desses loka. Mesmo Krishna vai falar, eu não tenho como pagar vocês. Fiquem satisfeitos pela sua grandeza. Eu não tenho como retribuir. O nome de Radharani pode derreter o coração de todos, se eles não forem passando, se eles não forem ofensores. Ofensores, aparades, isso não acontece. Mas ela é a Swarupa Shakti. Ladini Shakti, a potência doadora de prazer de Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna em diferentes locais. Krishna diz: aqueles que vão se refugiar nos meus pés de lótus, mas nunca seguem as Vrajagopikas, os Vrajavasis, o bhajana deles. Eu sinto como se essa pessoa estivesse me acertando com um tridente. Eu não gosto disso. Também no Haribhakti Shuddhodaya, compilado por Rupa Goswami Pad, Haribhakti Shuddhodaya, ele escreveu: no Haribhakti Shuddhodaya ele escreveu, Rupa Goswami, aqueles que adoram Vishnu Tattva, Krishna Tattva, mas não adoram os devotos de Vishnu ou Krishna, a adoração deles Krishna não pode suportar. Bhagavan fica enojado, como se alguém estivesse, quando alguém adora ele sem adorar os seus devotos. No Haribhakti Vilasa está escrito: uma pessoa cheia de falso ego. Uma pessoa cheia de falso ego não pode me adorar de maneira apropriada. Não pode receber a minha misericórdia porque está evitando os meus devotos. Então, em vários locais nos Shastras nós sabemos que Bhagavan Sri Krishna falou no Srimad Bhagavatam, 10º canto, se alguém contar o número de devotos entre os Bhagavatas, entre os devotos do Senhor, eu sou Uddhava.
Entre os devotos, eu venho na forma de Uddhava. Então, no Bhagavatam está escrito no 10º canto, capítulo 16, entre os Bhagavatas, os devotos do Senhor, eu sou você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, agora a questão é, Maharaj, Bhagavan sempre quer desfrutar com os devotos. Nós podemos começar a argumentar, mas Bhagavan não é sempre cheio de desfrute, ele não tem nenhuma deficiência. E por que ele está sentindo essa dissatisfação? Ele está insatisfeito. Se Bhagavan ele é cheio de amor, ele é Anandamoy, ele é cheio de felicidade. No Brahma Samhita também. Então, Bhagavan é cheio, ele é Satchidananda Vigraha. No Vedanta Sutra também. Então, Maharaj, se Bhagavan é Satchidananda, tem alguma deficiência dentro de Krishna para que ele queira convidar os devotos e brincar com eles para ter esse sabor dessas trocas amorosas? Ele não deveria ter nenhuma insatisfação. Ele não é completo? Sim, Krishna é completo. Bhagavan é cheio de Ananda, de felicidade. Mas, se lembre, Ladini Sarvabhuta, todo o extrato, a essência de Ladini Shakti, isso pode dar desfrute para Krishna. Quando Bhakti, quando Swarupa Shakti, quando essa Swarupa Shakti, ela fica dentro do coração de Krishna, ela é chamada de Shakti. Ladini, Sandini, Samvit. Ela se divide em 3 partes. Mas a questão é que eu quero dizer, quando Swarupa Shakti está lá, dentro de Krishna, está na forma de Shakti. Mas quando essa Swarupa Shakti vai se refletir pelo coração do devoto, quando essa Swarupa Shakti vem ela vem pelo coração do devoto, é chamada Bhakti. Preste atenção, a mesma coisa. Quando está lá dentro do coração é Shakti, e quando vem por meio do devoto, por Radharani, Gopikas e todos Vrajavasis, isso se torna Bhakti. Então essa é a diferença. Então Bhagavan gosta de sentir o sabor de Sarasvati, Ladini Shakti. Bhagavan gosta de receber isso. Bastante tempo atrás eu falei sobre Jiva Tattva. Bastante tempo atrás eu estava falando. Embora Bhagavan sempre vai distribuir, continuamente está distribuindo um tipo excelente de prema. Está escrito. O que está escrito? Do Sandarbha. Escrito por Jiva Goswami Pada. Estou citando do Sandarbha. Preste atenção. Bhagavan quer receber esse priti, esses casos amorosos, tremendos casos amorosos. No Chaitanya Charitamrita está escrito, Guru Maharaj costumava dizer, está no Chaitanya Charitamrita. It is written in Chaitanya Charitamrita that Brajavasi Savabhigi Priti Krishnapati. It is written in Chaitanya Charitamrita
that Brajavasi Savabhikiti Krishnapati and Krishna Savabhikiti Brajavasipati. Krishna tem uma atração tremenda e espontânea pelos Brajavasis, e as Brajavasis também têm uma atração tremenda e espontânea, atração por Krishna. Natural essa atração. Então, Jiva Goswami Pada escreveu no Sandarbha: um tipo de Ladini Shakti cheia de desfrute, uma função. Sempre Bhagavan está lançando para os devotos. Bhagavan está sempre lançando essa Shakti. E dali, Bhagavan vai reciprocar, vai pegar esse Bhakti em retorno dos devotos. Esse sentimento excelente, mútuo. Sarvanandati Shaini Brittir Nitram Bhaktavindeshu Nikhippamana Bhagavat Prittakhaya Vartate Ataha Stadanu Bhavena Sri Bhagavan Upi Srimad Bhakteshu Prittati Shayam Bhajata Iti Atayeva Tatsukhena Bhakto Bhagavataha Parasparam Aveshamahum. Esse tipo, Bhagavan está descarregando esse Bhakti. Bhakti vem de Bhagavan. E novamente, quando os devotos vão reciprocar, então Krishna sente um grande desfrute. Como um exemplo que eu... Muito tempo atrás eu dei esse exemplo. Uma mãe, ela vai dar à luz a um bebê bem em breve. Então a mãe, ela ama o bebê dentro do útero. Ela tem afeição extrema. A mãe certamente, ela tem uma tremenda afeição pelo bebê que está dentro do seu próprio útero. Mas a questão é, quando o bebê nasce, nesse momento, aquele amor que a mãe vai expressar não é possível quando o bebê estava dentro do útero. Perceba a diferença. Quando o bebê estava dentro do útero, ela ama esse bebê no útero. Mas tem uma diferença. Qual a diferença? Quando ele estava no útero, e qual é o amor que ela tem quando ele nasceu? Então, ela pode segurar ele no colo, ela pode dar leite, beijá-lo. Esse tipo de amor é totalmente diferente. Preste atenção. Atagyan Tattva, se você pensar que tudo é uma coisa, está ok. Advaya Gyana Tattva. Mas mesmo assim, esse Advaya Gyana Tattva é cheio de diversidade, é cheio de vários sabores. E Bhagavan também gosta de... Bhagavan fica satisfeito. Não há insatisfação em Bhagavan. Bhagavan é totalmente satisfeito. Não há insatisfação em Bhagavan. Mesmo assim, Bhagavan gosta de receber mais e mais satisfação. Bhagavan ele quer buscar mais e mais devotos no futuro ou no presente. Bhagavan quer receber novos devotos para trocar amor com eles. Bhagavan é autossatisfeito. Mesmo assim, Bhagavan quer novos devotos no futuro ou no presente, para novos devotos com quem ele pode trocar afeição. Esse é um excelente desejo de Krishna. Ninguém pode entender porque Bhagavan tem esse tipo de desejo. Ninguém pode entender. Então veja, dessa maneira, Lakshmi Devi
não pôde ter a chance de servir os pés de lótus de Nandanandan Sri Krishna simplesmente porque ela nunca quis seguir os pés de lótus das Gópicas, Vraja Gópicas. Dessa maneira, ela não foi bem sucedida em ter o Krishna Prema, que simplesmente é disponível dentro de Vrindavana. Somente está disponível no centro, no âmago de Vrindavana, em nenhum outro local. Dwaraka, Mathura, em nenhum outro local você vai encontrar esse tipo de caso amoroso que somente está disponível no centro de Vrindavana. Então, Krishna só pode ser adorado por Raga Bhakti. O Vidhi Marga, tenha cuidado. Aqueles que estão seguindo o Vidhi Marga, o caminho das regras estritas, aqueles que seguem o Vidhi Marga estritamente, eles podem ter uma chance, se eles estiverem seguindo o Guru Varga, no futuro eles podem ter uma chance. Mas aqueles que não cruzam esse limite, como Ramanujacharya, a Sampradaya dele, eles nunca querem cruzar o limite de Vidhi Marga. Então, Vidhi Marga é ok. Tem tantas regras, regulações, restrições, mas o ponto é, Vidhi Marga, Krishna Prema, esse é o ponto mais importante que Mahaprabhu quis estabelecer na frente de Venkata. O ponto importante que Mahaprabhu quis provar na frente de Venkata, em Sriranga, no sul da Índia. Por que Lakshmi Devi não pode fazer e Radharani pode? Essa foi a discussão que teve, muito interessante. Então, Vidhi Marga, no caminho de Vidhi Marga, você não tem a chance de chegar em Raga Marga, em Krishna Bhajan. Você não vai chegar em Krishna Prema. Krishna Prema. É por isso que Bhaktivinoda Thakur nos aconselha. No presente, você vai seguir o Vidhi Marga. Toda a nossa Gaudiya Sampradaya está correndo no caminho de Raga Marga. Então, a Sampradaya de Ramanujacharya não está atrás de Raga Marga. A nossa Raga Marga, mas aqueles que estão seguindo estritamente o Vidhi Marga, sob a orientação do Raganuga Guru Varga, Rupanuga, certamente, se você não for Sahajiya, se você seguir estritamente todas as regras, o Hari Kirtan, Hari Katha, o Siddhanta Vichar, o que não? Seguir tudo isso está a favor de Raganuga Bhakti. Então por que não? Você também vai alcançar isso. Se você receber a misericórdia do Guru Varga, Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, você também pode alcançar isso. Então, primeiro de tudo, você tem que seguir o Vidhi Marga, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Siddha Goswami Maharaj, Kesha Goswami Maharaj, todos eles, por dentro, eles estão fazendo Raganuga Bhajan. E externamente, eles estão nos mostrando para estabelecer as regras e regulações, para sistematizar todo o sistema do Bhajana, para que ninguém se torne Sahajiya, para sistematizar. Eles sempre quiseram seguir o Vidhi Marga externamente. Então, Kirtan, Arati, Archan, tudo Vidhi Marga. Mas, internamente, eles estão fazendo Raga Marga. Estão observando. Se alguns deles, Prabhupada está vendo, Vana Goswami Maharaj, Prabhupada viu alguns devotos. Se alguns deles estão crescendo esse desejo extremo de seguir o Raga Marga, certamente Prabhupada está pronto para nos ajudar. Mas não como Sahajiya. Prabhupada não vai nos ajudar como Sahajiya. Prabhupada está aconselhando Vana Goswami Maharaj, siga esses livros, e aí, de acordo com o que você sentir, você fala comigo e eu vou te ajudando mais para frente.
Então preste atenção, Vana Maharaj recebeu essa chance de servir no Radha Kunda. Prabhupada deu uma instrução para Vana Goswami Maharaj. Falou, vai para o Radha Kunda e nos cantos do Radha Kunda, os diferentes cantos do Radha Kunda, quais são os kunjas, quais são os bosques de cada Manjari Saki, você tem que fazer uma exibição ali. Então, se Prabhupada não está interessado em Raghunath Bhajana, se ele não quiser se estabelecer, por que ele daria esse tipo de instrução para Vana Maharaj? Era para demonstrar que nos cantos, todos os diferentes cantos do Radha Kunda, Prabhupada queria demonstrar os kunjas, os bosques de Saki Manjaris. Então esse seva foi dado para Vana Goswami Maharaj. Vana Maharaj foi bem sucedido em demonstrar. Prabhupada ficou muito, muito feliz. Prabhupada ficou muito feliz em ver o serviço de Vana Goswami Maharaj. Então a gente deve se manter esperançoso. Se a gente perder a fé, se a gente perder a fé no nosso Gaudiya Guru Varga, então nós vamos falhar. Se a gente perder a fé, uma fé extrema, se a gente perder essa fé, se alguém atacar a nossa fé, a gente tem que dar uma resposta apropriada. Por que ele está quebrando essa fé? Porque a fé é a coisa principal do Bhajana. Sem a fé, ninguém pode fazer Bhajana. Se eu perder a fé em Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, em Kesha Goswami Maharaj, como é possível? Como eu posso tentar? Como eles podem tentar quebrar a minha fé? Impossível. No começo eu tive que falar esse ponto. Mesmo uma pequena desvio, Prabhupada diz. Se eu desviar, eu vou ser lançado no oceano de Maya. Ninguém vai poder me salvar. Nenhum dinheiro, posição, nome, fama, nada vai me salvar. Mesmo se eu tiver 1 quilômetro de títulos, mesmo isso não vai me salvar. Então agora você entende. Às vezes, em diferentes Upanishads, eles dão diferentes instruções nos Upanishads. Vishwanath Thakur está dizendo, dessa maneira, o nosso Gurudeva, ele não é menos do que Krishna. Sakshat Harit, ele é o próprio Krishna, na forma de Guru. Mas isso não significa que Gurudeva pode fazer Rasa Lila. Kintu Prabhu e Apriyavata. Preste atenção. Várias discussões diferentes eu posso falar no próximo dia, no próximo Harikatha. Posso mostrar para vocês que se você for perder a sua fé em Gurudeva, no Guru Varga, nunca você vai se desenvolver. Você não vai poder fazer bhajana. Mesmo você não pode nem se identificar como um devoto Gaudiya, porque se você quebrar essa tradição, as glórias da tradição, como você pode receber a misericórdia? Então, tente entender esse ponto muito importante. O nosso Guru Varga, aqueles que escrevem comentário falam Jatadeve, Sesatara Upanishad. No próximo dia eu posso começar com esse ponto. Se o seu relacionamento amoroso, se o amor que você tem por Krishna é o mesmo amor que você tem pelo seu Gurudeva,
ou até mais amor pelo seu Gurudeva do que por Krishna. O tanto de amor que você tem por Krishna, esse mesmo tanto de amor você deve ter pelo seu Gurudeva, ou até mais pelo seu Gurudeva. Às vezes, se a gente sentir mais amor e afeição e atração por Radharani, Krishna fica muito feliz. Krishna não vai te punir por conta disso. Krishna fica muito feliz. Então veja. Agora, o terceiro sloka eu vou começar. Posso falar um pouco sobre ele hoje. O terceiro sloka é Sadaito nijo bhavam jo vibhabbo sabhavat sumadhuro avatirno bhaktarupena lobhat jayati kanakadhama krishna chaitanya nama haririho jati vesha sri sachi sunaresha. What? O quê? What? Sri Sanatana Goswami diz: Krishna Chaitanya Nama Haridiha Jati Veshaha Si Sachi Sunuresha. Jayati means going to glorify. Jayati significa vou glorificar. Glorificar o seu Ishtadeva. Sanatana Goswami vai glorificar o seu Ishtadeva, que é como um ouro derretido, tem a compleição como um ouro derretido. A refulgência dele é como ouro derretido, Krishna Chaitanya. O nome dele é Krishna Chaitanya. Ele é Hari. Ele é o próprio Hari. O nome dele é Krishna Chaitanya. No nome de Krishna Chaitanya ele vem, mas ele é o próprio Hari. É o próprio Hari vindo na forma de um Brahmana, no disfarce de um Brahmana. Ele é o filho de Sati. Resha significa masculino. Ele é o filho de Sati. Satinandan. É o filho de Sati. Tem que entender. E qual é a razão por que ele veio? Agora há pouco eu estava falando, vocês podem se lembrar do Chaitanya Charitamrita. Estava falando agora há pouco por que ele veio. Qual tipo de sentimento amoroso existe lá aos pés de lótus de Krishna? Por que aqueles devotos têm a chance? Por que os devotos ficam deslumbrados? Qual é a excelência? O sabor que os devotos sentem. Qual é o sabor? Qual é esse sentimento que os devotos sentem? Com esse humor? Krishna veio assumindo a forma de um devoto, tendo essa cobiça. Aí ele nasceu em Navadvip.
com essa compleição dourada, como um Brahmana, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é o filho de Satidevi, nós estamos glorificando ele. Jayati Kanakadhama Krishna Chaitanya Nama Haririho Jati Vesha Si Sachi Sunuresha Sachi Sunuresha Resha, he is Sachi Sunu. He is Sachinandan himself. Ele é Sachinandan. Então essa explicação, vamos falar algo, mas hoje eu não posso explicar tudo, o tempo é muito limitado. Agora o nosso escritor, quem está escrevendo esse livro, quero dizer, Sri Sanatana Gosai, ele vai glorificar Chaitanya Mahaprabhu. O coração dele vai se derreter enquanto ele vai... O que eles estão escrevendo? Na verdade, eu sou uma alma caída, eu não sou digno. Sanatana Gosai pensa, eu sou uma alma caída, eu não sou nada. Esse é o humor de um devoto puro. Um devoto puro nunca fala que eu sou bem-sucedido, todos falharam. Esse não é o sintoma de um devoto puro. Pessoas tolas, pessoas idiotas vão na direção contrária. Sanatana Gosai, por humildade, naturalmente, ele fala dessa maneira. Eu sou inútil. Eu não tenho nenhum poder. Como eu posso fazer? Krishna Chaitanya Devam Bande Jagat Gurum Tvam Sri Krishna Chaitanya Devam Bande Jagat Gurum. I'm going to glorify the Jagat Guru. Eu quero glorificar esse Jagat Guru. Chaitanya Bande Jagat Gurum Tvam Krishna Chaitanya Devam Bande Jagat Gurum Jasyanukampaya Shwapi Mahadhim Santarita Sukham. Eu vou glorificar os pés de lótus daquele Jagat Guru, Sri Krishna Chaitanya Deva. Pela misericórdia de quem? Mesmo um cachorro pode cruzar esse oceano. É impossível. Por cuja misericórdia, até um cachorro pode cruzar esse oceano facilmente. Você pode se lembrar, muito tempo atrás, muitas vezes eu falei Sri Chaitanya Prabhum Bande Balayo Pijadano Graha Tarenna Namato Grahyam Bhakto Siddhanta Sagaram. Tem uma especialidade nesse sloka. Kaviraj Goswami, Sri Chaitanya Prabhum Bande. Eu vou glorificar os pés de lótus daquele Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo um pequeno menino, pela misericórdia daquele Prabhu, até mesmo uma criança, um menino pequeno, pode cruzar o oceano de Siddhanta. É por isso que às vezes eu expresso esse sentimento amargo. Na verdade eu não estou bravo, mas eu sinto muito. Quando eu vou cruzar esse oceano de Siddhanta pela misericórdia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, algumas pessoas vêm e encontram defeitos com o Siddhanta. Então eu sou obrigado a falar, fique quieto. E eles ficam
bravos e me abandonam. É por isso que às vezes eu expresso esse sentimento amargo. Às vezes eu penso em parar o Harikatha, mas Harikatha é minha vida, eu não posso parar. Esteja certo disso. Então esse é o ponto. Krishnadas Kaviraj Goswami explica: embora ele seja um pequeno menino, ele pode cruzar esse oceano infinito de Siddhanta, onde nesse oceano tem tubarão, tem crocodilo, tem tantos perigos aquáticos. Mesmo assim, ninguém pode tocar o meu cabelo. Muito claramente, muito facilmente eu posso cruzar esse oceano. Dia após dia, todo mundo tem um tipo de cortina escura. Eu estou muito triste por dizer isso. Em todo mundo tem um tipo de cortina escura. A Bhaktivinoda Dhara, que vem cobrir os corações de todos aqueles que querem se tornar devotos. Eu acho que isso é muito perigoso. É por isso que às vezes eu falo que eu não quero viver mais, porque dia após dia eu não vejo nada positivo. Podem se lembrar? Eu relembrei vocês. Prabhupada disse: Bhaktivinoda Dhara nunca pode ser extinta. Bhaktivinoda Dhara nunca pode ser finalizada. De alguma maneira, Bhaktivinoda Dhara está lá. Vocês podem ir contra mim, podem me desafiar, mas mesmo assim, vocês podem estar contra mim, mas vocês não podem fazer nada, porque eu estou falando Siddhanta. Estou falando o Siddhanta de Siddhanta Sarasvati. Se você for contra mim, você pode se perder nesse mundo infinito, nesse mundo não devocional. Você pode se perder neste mundo não devocional. Então veja, Prabhupada diz, apenas você tem que saber a diferença. Prabhupada diz, apenas, você tem que entender a diferença fundamental entre Bhaktivinoda Dhara e não Bhaktivinoda Dhara, ou seja, o campo devocional e o que não é o campo devocional. Isso você tem que entender. Se você não entender isso, se você não está pronto, você já decidiu não entender esse Siddhanta. Você tem alguma... é tendencioso, então você pode se perder. Porque Prabhupada diz, não sou eu que está dizendo, Prabhupada diz, tente entender a diferença, tente entender qual é a diferença entre Bhaktivinoda Dhara qual é a diferença fundamental entre Bhaktivinoda Dhara e não Bhaktivinoda Dhara. Você tem que fazer isso. Todas as outras responsabilidades vêm para mim, mas vocês não estão fazendo isso. Dia após dia, todo mundo tem uma cortina escura de atividades não devocionais. Mesmo eles estão rejeitando o Siddhanta de Prabhupada. Eles vão rejeitar o Siddhanta de Bhaktivinoda Thakur. Eles vão rejeitar o Siddhanta de Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj. Eu posso mostrar para vocês como eles ousam. Parece que eles são cegos. Eles não podem ver nada propriamente. Eles são cegos. Então, Prabhupada diz, a única coisa que você tem que fazer é entender qual é a diferença fundamental entre Bhaktivinoda Dhara, a corrente que flui de Bhaktivinoda Dhara, e Abhidhamma Dhara, ou seja, atividades não devocionais. É isso que você tem que fazer. Do dia que você puder entender, puder perceber a diferença entre Bhaktivinoda Dhara e Abhidhamma Dhara, é um sinal verde para você. Eu prometo para você.
tocando os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada e Guru Varga. Eu prometo para vocês, você pode ser bem-sucedido, mas a única coisa que você tem que fazer é entender qual é a diferença fundamental entre Bhaktivinoda e não Bhaktivinoda. Isso é tudo. Todas as outras responsabilidades estão sobre mim, sobre o Guru Varga, Prabhupada. Eu prometo para vocês, é isso que você tem que fazer. Não tente brigar comigo. Seja certo. Eu não vou falar nada diferente de Prabhupada. Esteja certo que eu não vou falar nada que Prabhupada não disse. Eu vou sempre falar o que Prabhupada disse. Então você não tem motivo. Você não tem motivo para brigar comigo, desnecessariamente. Às vezes eu sinto mal, eu estou chorando sozinho. Eu estou dando meu sangue. Estou dando meu sangue todo o tempo. Mesmo assim, se eu não puder salvar todos vocês, então qual será a condição do meu coração? Você tem que entender quanto eu estou dando tudo de mim para projetar, quanto eu estou dando tudo de mim para projetar todos os Siddhanta Vichara puros, e todo o tempo você está vindo com oposição, com questionamento. É por isso que eu disse, eu estou sempre pronto para responder todas as suas perguntas. Mas qualquer coisa relacionada a Sampradaya, isso, aquilo, eu vou ficar em silêncio. Eu não vou responder porque eu sei, se eu te responder, você não vai me obedecer, você vai me violar e vai para o inferno. Você não pode aceitar a razão pela qual Jiva Goswami diz: todos os devotos ordinários não devem estudar esse Sandarbha. Jiva Goswami Pada colocou essa condição. Jiva Goswami Pada colocou certas condições. Uma condição antes de permitir que a gente leia o Sandarbha, os Sandarbhas. Jiva Goswami falou: se a sua meta, se o seu propósito é os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, se sua meta são os pés de lótus de Radha Govinda, o casal divino, e você quer alcançar o tesouro de Krishna Prema, apenas então você pode estudar esses livros. Essa é a minha condição. Essa é a minha condição, minha promessa. A mesma condição eu coloco. Apenas aqueles devotos apenas podem ouvir meu Harikatha aqueles que têm fé na Gaudiya Mata, no Guru Varga. As outras pessoas não devem ouvir meu Harikatha. Se eles ouvirem, eu não tenho objeção. Eles podem perder a fé em mim. Eles podem fazer um julgamento material. Maharaj está falando contra isso, aquilo. Maharaj está falando a verdade absoluta. Eu não tenho nenhuma objeção se você for até o Harikatha. Mas eu coloco essa condição. É uma condição primordial. Você deve ter 100% fé em Prabhupada. Você deve ter 100% fé na missão Gaudiya, na Gaudiya Mata. Você não deve encontrar nenhuma falha nos devotos Gaudiya. Então você pode ir para o Harikatha. Você pode receber o néctar. Eu prometo para você. Eu prometo para você 3 vezes. Você pode ganhar esse néctar. Se você puder satisfazer essa condição, você pode ouvir o meu Harikatha. Eu nunca espero milhares de pessoas ouvindo meu Harikatha. É impossível, elas não podem digerir. Elas estão habituadas a ouvir Harikatha falsos. Elas estão habituadas a ouvir Harikatha falso. Então eu não espero que elas vão ouvir esse Harikatha e digerir. Pelo contrário, eles podem ir contra mim, lutar contra mim. Embora eu possa dar centenas de documentos a meu favor, mesmo assim elas vão me violar e vão para o inferno. Eu estou certo disso. Eles não podem ser bem-sucedidos. É por isso que eu sinto muito, eu nunca quis te colocar em problemas. Eu tenho amor e afeição, tremendo amor e afeição, eu prometo. Eu tenho tremendo amor e afeição por todos vocês. Eu não tenho inimizade com ninguém, nenhuma inveja, nada. Por favor, acreditem em mim. Então você pode ouvir o meu Harikatha. Não é o meu Harikatha. Todo Harikatha vem de Prabhupada Bhaktivinoda Thakur.
upasate tadarayopi jojo smarana striya urugenda bhoga bhujadanda vishakta diyo vayamapite sama samadisham risaroja sudha vancha kalpatarusya ke pasinda bhavacha patitanang pavane vaishnavyo namo namo.